Ô, Rafa, Pode ô, voltar de Rafa, novo. Tá gravando agora. Pode dar aquele depoimento ô, falando Rafa, que já vai renovar se você quiser vitalício. renovar no que Fala de vem, novo aí. já pode fazer o Pix do ano que vem também, tá, pessoal? Vocês estão falando essas coisas aí, mas já pode pagar. Vou mandar o Pix no chat aqui, você já fica à vontade, assim. Já fica à vontade. Galera, mas brincadeira, estamos aí então. Hoje o papo é com o senhor Edipo. Acho que troquei uma ideia com o Edipo logo quando estava no meio do lançamento aí do Fint. E, enfim, acho que muita gente, no nosso grupo mesmo, ali na Anti-Escola, a galera já falando, né, do movimento, acho que o mercado inteiro falou desse movimento, né? E, cara, é um privilégio ter o Edipo aqui, porque ele estava no bastidor ali, vendo a parada acontecer. E eu falei, cara, bora lá trocar uma ideia, você falar para a gente um pouquinho de como foi a experiência e algumas coisas que rolaram nos bastidores e algumas coisas que contribuíram para o resultado que gerou e tal. Acho que foi um lançamento bem fora da curva mesmo. E o Edipo topou demais. É claro que ele tem algumas coisas que são confidenciais, a gente entende isso, ele não vai compartilhar aqui, pelo menos não publicamente, comigo em particular, talvez ele passe o público de clientes para eu fazer no Calai, a base toda de e-mail, mas ele vai poder compartilhar aqui geral. Mas, cara, é isso, a gente poder ouvir, trocar uma ideia sobre isso, aprender um pouquinho Bora. também com a prática do que foi feito ali, né? Então, Edipo, valeu demais Tamo por junto. topar trocar essa ideia e bora lá. O palco é seu, Bora lá. pode falar aí. Vamos lá, galera. Só vou em 10 segundos vou me apresentar. Então, eu trabalho com internet desde 2014. Me considero um lançador mesmo, né? Pessoa que lança especialistas e faço um monte de coisa na internet, né? Não só tenho produtos no Perpétuo, enfim. Muita gente me conhece como lançador e copywriter, mas na verdade eu faço bastante coisa. Tenho uma equipe de quase 15 pessoas, né? Não me considero agência, me considero mais uma infoeditora mesmo, tá? O produto, eu não fiz slides porque eu fiquei pensando muito e eu fiz uma apresentação em outro mastermind que eu fui convidado e o papo foi muito bom eu falando os diferenciais desse lançamento, tá? Não sei até onde todo mundo conhece sobre o mundo de lançamento aqui, mas eu acredito que a grande maioria deve conhecer, beleza? Então, eu vou falar para vocês o que eu acredito que foi o diferencial desse lançamento, porque ele alcançou esse resultado, ok? A minha parcela de contribuição nesse lançamento, a gente só, pegando antes, né, a gente era em 30 pessoas para fazer esse lançamento, era quase 20 pessoas da minha equipe, porque eram quase 20 pessoas na recuperação de vendas. Então, qual foi a minha contribuição? A gente fez o tráfego, a minha equipe, né? Eu tenho 2 gestores de tráfego, a gente fez tráfego, recuperação de vendas. Então, eu coloquei 10 pessoas do meu time, até gestores de tráfego, até copywriters, fazer recuperação de vendas quando foi necessário. E contratei 10 freelancers para fazer a parte de recuperação de vendas. Além disso, a parte estratégica do lançamento, né? Qual tipo de lançamento vai ser, o que a gente vai fazer, etc. Também contribui nessa parte. E também na parte de copy, né? Algumas coisas. Fui eu que fiz a página de vendas, alguns criativos vieram de mim, outros não. Porque além do Thiago, o Thiago manja bem pra caramba de marketing, né? Tinha um sócio dele que é o Paulo, e o Paulo também é copywriter, então foi uma contribuição muito boa. E também pegando esse ponto, né? Esse lançamento ele teve um grande diferencial porque era 3 pessoas pensando ao mesmo tempo. Talvez o Luiz lá com o Misha e o outro sócio dele também talvez tenham isso, porque 99% dos lançamentos que eu gerencio eu preciso pensar sozinho. Então é mais fácil de eu errar quando eu estou num lançamento sozinho. Ali a gente era em 3 pessoas e a gente trazia uma ideia, né? Falou, pô, vamos fazer isso. O outro já vinha com uma objeção, o outro já tinha um olhar mais crítico. Isso acabou a gente sendo mais certeiro dentro do que a gente estava fazendo ali dentro, tá? Até onde eu sei, perdão, esse lançamento foi o primeiro lançamento que um especialista lança e já bate 8 dígitos. Até onde eu sei foi no Brasil e no mundo. Não conheço nenhuma outra pessoa. Eu busquei também de pessoas de fora. Eu não acabei achando ou descobrindo pessoas que no seu primeiro lançamento já fizeram mais de 8 dígitos, né? Se alguém até souber dessa informação, eu gostaria que me falasse depois, tá? Mas até onde eu sei, não tem ninguém no mundo que fez isso, beleza? E o porquê que esse lançamento, então, teve esse resultado, né? E pasmem, né? Foi, de fato, 123 mil investido para fazer mais de 21 milhões.
foi mais de 21 milhões e a nossa taxa de reembolso está abaixo de 5%. Então, muita gente... eu vi muitos lançadores experientes do mercado fazendo análises muito rasa desse lançamento, querendo adivinhar algumas coisas, né? Então, a gente investiu 123 mil, beleza? E eu vou falar um pouco... tipo, não fecha, né? Se a gente for calcular, a gente teve 70 mil leads. Se a gente for fazer um cálculo, não fecha a conta. A matemática não fecha quando eu falo que a gente investiu 123, sabendo que tem parte de remarketing também, né? E como que a gente teve 70 mil leads, né? Mas eu vou abordar isso também, beleza? Para mim, o grande diferencial desse lançamento foram 3 pilares, que eu até comentei com o Dudu. Foi o pilar do brand dele, ok? Da narrativa e do posicionamento. Quando eu falo do brand dele, quem acompanha o Thiago, ele tem um posicionamento, né? Ele tem uma marca pessoal. E quando a gente entrou dentro do lançamento, a gente quis defender essa marca pessoal a qualquer custo. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Qualquer grupo de mastermind, qualquer mentoria, até mesmo dentro do fórum de lançamento, é normal falarem um exemplo bem prático de vamos fazer remarketing de garantia quando o carrinho estiver aberto. A todo momento, sabendo que a gente tinha um takeaway ali para falar, né? Tipo, a nossa ideia era... Nossa ideia não era uma ideia, a gente de fato era isso. Tipo assim, eu não preciso vender um curso para ti porque realmente eu já sou milionário. E de fato isso era verdade, né? Esse é um ponto forte do Thiago. Realmente ele já tinha ganhado muito dinheiro antes de lançar o produto dele, né? Uma semana antes do lançamento, ele foi lá, comprou uma Ferrari à vista, fez um Pix para falar, cara, eu não preciso lançar meu treinamento para comprar uma Ferrari. E ele já fez isso no movimento de, cara, eu não quero criar burburinho depois e a pessoa achar que eu fui lá, comprei uma Ferrari e porque eu lancei o curso e fiz X milhões aqui, né? Por isso que ele comprou antes do lançamento. Então, a todo momento, esse brand que ele tinha, esse brand pessoal, cara, eu já sou milionário, eu não preciso estar vendendo. Tudo isso dentro do lançamento, a gente sempre defendeu isso, né? Antes mesmo de começar o lançamento, eu tive uma reunião com a minha equipe de vendas, com um time de recuperação de vendas. Eu nunca faço reunião com um time de vendas, porque eu tenho uma pessoa responsável lá, mas para esse lançamento eu fiz questão de fazer, e eu falei justamente isso, galera, a gente não pode empurrar a venda em momento nenhum. A gente tem que deixar muito claro que o Thiago não precisa estar vendendo treinamento. Então, a gente defendeu esse brand dele. O que eu vejo, por que eu estou falando disso? Porque eu vejo muitos lançamentos, as pessoas elas têm um brand, aí chega no lançamento, o lançamento às vezes não performa muito bem, começa, desculpa a palavra, a cagar isso, né? A cagar esse brand que tem ali. Então a gente defendeu com unhas e dentes esse brand desde o PPL até o final do lançamento. Então esse brand ele tinha que ser defendido, né? Então esse brand e o posicionamento dele, né? Então a gente defendeu muito isso. E eu até falei, né, no comecinho aqui, vou repetir isso. Isso só foi possível, esse resultado só foi possível, e eu falo até, ele só foi possível por causa desse brand do Thiago. Eu acho muito difícil, sendo bem sincero com vocês, já 8 anos fazendo lançamentos, um outro especialista, ele conseguir fazer exatamente igual como foi feito, assim, com os mesmos resultados. O que eu quero falar é que eu acho que é muito difícil, esse lançamento ele não é duplicável por diversos fatores. Eu não acredito que esse lançamento seja duplicável, né? Enfim, pode ser que daqui a um tempo alguém venha e faça resultados bem maiores ou melhores, mas eu acho bem difícil esse lançamento, pelo que a gente investiu, pelo resultado que ele gerou de mais de 21 milhões de reais, ele ser duplicado, ok? Voltando um pouco agora, um ponto importante, né? Muita gente, eu vi uma análise de um lançador, ele falar assim, isso é um ponto que eu sei que talvez depois da apresentação muitas pessoas vão perguntar, tu não acha que esse resultado ele veio muito pela demanda reprimida? E foi é uma boa pergunta, na verdade, né? Só que eu acredito muito que... Eu vou só mutar. Tu consegue mutar aqui do Douglas? Muita gente me perguntou isso, né? Eu vi muitas análises de muitos lançadores experientes do mercado falando isso. Só que muitas pessoas esqueceram que o Thiago já tinha vendido quase 5 milhões de reais para a base dele. Então, não tinha muita gente ali depois pegando feedback e acompanhava ele há 10 dias, há 7 dias, que tinham chegado no momento das lives e tinham comprado o produto ali. Então, eu não acredito que esse lançamento ele teve esse resultado exclusivamente ou uma grande parte dele por demanda reprimida. Até porque eu tenho alguns dados, uma grande parte era público frio. Beleza?
uma grande parte era público frio. Então, eu não consigo jogar o resultado desse lançamento só para demanda reprimida. Tinha um pouco de demanda reprimida, sim, mas ele já tinha vendido quase 5 milhões entre Mastermind, que ele tem um Gold Age, e também um Close Friends dele, né? Ele vendeu, só de Close Friends, se eu não me engano, foi de 2 a 3 milhões. Então, ele vendia para a audiência dele já, na verdade. Ele não é que ele estava ali e nunca tinha vendido nada, né? Um outro ponto também dele, muita gente fala, pô, o Thiago ele não gera conteúdo. Na verdade, ele gera conteúdo pra caramba, só que numa mídia específica, que é os stories, né? Muita gente acha que conteúdo às vezes é só feed. Não. Conteúdo, ele tá dando muito conteúdo, ele dá muito conteúdo nos stories, ele já deu conteúdo lá que nenhum outro curso eu vi dar. Teve uma estratégia de espionagem que ele fez, que nem eu, com 8 anos de mercado, sabia aquele tipo de estratégia, né? Então, por isso que ele faz as pessoas se viciarem nos stories dele. Hoje ele está com 330 mil seguidores. Se eu for visualizar agora os stories dele, que eu tô logado, vai estar ali, sei lá, 70 mil, 60 mil de views, né? É muito views. É tipo assim, eu conheço pouca gente que tem a taxa de visualização que ele tem. Beleza? Eu falei uns pontos importantes aqui, pessoal. Dudu, se eu estiver me perdendo com alguma coisa, você pode me interromper, beleza? Porque eu tô sem apresentação, sem nada aqui, só tô falando, tá? Falar um pouquinho então, só voltando aqui, pessoal, brand, posicionamento, né? Uma coisa importante, antes de eu falar em questão, pegando outros pontos do lançamento, sobre a narrativa, né? A gente começou com uma narrativa na internet. A gente começou com uma narrativa desde o primeiro lançamento, que era a narrativa, cara, eu sou milionário e eu vou te mostrar o que me deixou milionário. Basicamente era essa narrativa. E a gente está falando de um cara que é solteiro, que tem 25 anos. Tem 3 coisas, na minha visão, que o ser humano ele anseia, né? Que é sexo, dinheiro e poder. E se a gente for pegar o brand do Thiago, ele mostra essas 3 coisas ao mesmo tempo. A gente usou e abusou da metodologia Sex Canvas, né? Não necessariamente o Sex Canvas que está ali que o André Diamant, que é outro profissional, mostra, mas da questão dos 7 pecados capitais lá, né? A gente usa e abusa disso. Então, o Thiago, como um cara solteiro, a todo momento ele está mostrando que ele tem muito dinheiro, a todo momento ele está mostrando que esse dinheiro traz poder para ele, né? E a todo momento ele está mostrando que ele sai com várias meninas, etc, né? Quando eu falo de sexo, não necessariamente um cara casado não poderia fazer. De certa forma, ele poderia fazer. Se quem acompanha o mercado americano vai ver que tem um pouco de semelhança com o Tai Lopes, né? E não é uma semelhança, uma pura semelhança. A gente se espelha em algumas coisas no Tai Lopes realmente para fazer o brand do Thiago. Tá? Então, falando do brand, né? Eu estava falando da narrativa. Então, quando a gente trouxe essa narrativa, pô, eu sou um cara milionário e foi assim que eu fiquei milionário, a gente trouxe essa narrativa e a todo momento a gente ficou defendendo essa narrativa. Uma coisa, eu sou copywriter, né? Sou um copywriter raiz, que vou escrever um vídeo de vendas e esse vídeo de vendas possivelmente vai ter 40, 50 minutos. Nosso vídeo de vendas da página de vendas lá tinha 2 minutos. Então, um ponto importante, e foi uma lição para mim que eu aprendi nesse lançamento, foi que mostrar é muito melhor do que ficar falando. Né? Se, por exemplo, se eu vendo prosperidade, eu preciso mostrar prosperidade. E eu posso mostrar isso de diversas formas, né? Não necessariamente preciso pegar meu celular e ir lá na piscina, olha a minha piscina. Eu não preciso fazer isso, mas tem várias formas de fazer isso, né? E mostrar esse lifestyle para essa galera, para esse nicho, para esse mercado, tá? Colocando dentro de um contexto para esse mercado, que é um público na grande maioria, de 20 a 30 anos, que está buscando, que tá querendo ali, não todo mundo está buscando a oportunidade, porque tinha gente que nem sabia que era marketing digital até então, mas estão ali buscando alguma coisa a mais para sua vida, mostrar esse lifestyle dele, né, fez e faz muita diferença. Então, uma das coisas do marketing também, né, é essa questão de que mostrar é muito melhor do que falar. Teve o vídeo de vendas que a gente fez, tinha 2 minutos. Um vídeo de vendas totalmente emocional. Eu mesmo, quando assisti pela primeira vez, né, eu me arrepiei, porque é um vídeo de vendas que ele é muito, muito, muito emocional. O Dudu que é copy aqui, não sei se tem outro copywriter, talvez eu sei que o sócio do Hugo mas enfim, se tiver outro copy. A gente que é copy, né, a gente sempre tenta subir a emoção, depois vir trazer provas, né, para não deixar a só questão da emoção vir um pouco para a lógica também. E nesse lançamento a gente trabalhou 99% emoção do cara, para deixar ele muito, subir muito a tensão dele mesmo, né? A todo momento a gente fez isso. Como eu falei para vocês, um vídeo de vendas de 3 minutos, eu nunca vi converter tanto na minha vida como esse vídeo de vendas, tá?
Eu meio que misturei a questão aqui, pessoal, um pouco de brand, posicionamento e narrativa. Depois, se ficou um pouco confuso alguma coisa, vocês podem me perguntar depois, tá? Mas eu quis falar tudo isso, um pouquinho de tudo isso, porque que nem eu vou falar de novo. Eu acho muito difícil, acharia muito difícil eu ter o resultado com o Thiago se ele não tivesse isso pronto já, tá? Uma outra questão aqui também de posicionamento é personalidade. Eu já lancei várias pessoas. Eu lancei o Ryan, quando eu comecei a lançar o Ryan foi em 2019, ele não tinha o resultado que ele tem agora, ele estava começando ainda, ele nunca tinha feito um lançamento, na verdade, e deu muito certo, né? Esses primeiros 7, 8 milhões do Ryan, fui eu que gerenciava. Depois do Ryan, eu lancei um outro cara, que era o Bruno Misterins. A gente, nos últimos meses de contrato, a gente estava fazendo 7 dígitos todos os meses. Todos os meses a gente fazia 2 lançamentos por mês. E agora eu fiz esse lançamento com o Thiago. Todos esses 3, eles têm uma personalidade muito forte. Eles são muito autênticos naquilo, né? Não estou falando o que um fala, o outro fala é verdade ou mentira, ou se é certo ou errado. Eu não quero entrar nesse contexto. Mas o que eu estou falando é que todos eles têm um perfil muito forte, têm uma personalidade muito forte. Eles não são nem frio, eles não são morno, eles são quente. Eles são muito fortes naquilo que eles falam. Então, para mim que sou lançador, isso é muito bom ter uma pessoa com essa personalidade forte, tá? Isso faz total diferença para fazer um lançamento desse tamanho. Eu já fiz diversos lançamentos, eu uso a maioria das vezes, né, dentro do contexto, ou vou usar a mesma estratégia com um outro especialista aqui. Por que esse aqui vai fazer 1 milhão e esse aqui vai fazer 20 milhões? Então, o especialista, ele tem um grande diferencial nesses resultados. E por isso que eu vou ressaltar novamente que esse resultado só foi possível por esse posicionamento dele, do Thiago, né? Dele ser um cara muito... ter uma personalidade muito forte mesmo, e de ele ser um cara de opinião muito forte também. Beleza? Então, nessa parte aí desses 3, não seria possível sem esse brand posicional dele, sem posicionamento e sem essa narrativa que foi construída, né? Como que eu fiquei milionário na internet. Basicamente isso, tá? O lançamento, ele teve... Vou falar um pouquinho agora de algumas estruturas. Tudo certo, Dudu? A galera continuar aqui? Fechou, então. Falar de algumas estruturas aqui. Foi investido R$123 mil nesse lançamento. Normalmente, até voltando, né? Até eu vi um cara falando, pô, como que fez tudo isso se 80% é colocado em remarketing ou 70% é colocado em remarketing nesse lançamento, né? Ultimamente, o lançamento de lives, que nem foi esse lançamento, normalmente eu mesmo também colocava 70% em tráfego, 70% em captação e 30% em tráfego. Nesse lançamento eu quis fazer diferente. A nossa verba, nossa verba inicial era de R$50 mil, porque a gente eu não tinha métricas, né? O Thiago falou para mim, pô, quanto que tu quer investir? Falei, cara, vamos fazer um lançamento só para tua audiência. A princípio era para ser um lançamento passariano. Vamos lançar só para a tua audiência, tá? Lançamento passariano, para quem não sabe, é basicamente a gente fazer uns anúncios falando para a pessoa, para o lead, ali, para o prospecto fazer uma pré-inscrição. Então, o nível de consciência dessa pessoa ele tem que ser alto, né? A pessoa tem que saber que tem uma oferta pela frente. A princípio era para fazer isso. Depois de diversas reuniões, etc., eu quis mudar a estratégia. Falei, cara, R$50 mil aqui, eu acho que vai ser suficiente, até porque ele não tinha tanta audiência assim, e eu queria só anunciar para a audiência dele. Na época, ele tinha 240 mil seguidores, não é muita coisa. Eu já fiz lançamento com perfis de 1 milhão, então para mim não era muita coisa. Eu falei, cara, 50 mil é o suficiente. E daí o que eu pensei quando eu fiz isso? Eu falei, cara, lançamento de live, eu preciso ter pessoas nas lives, senão não faz sentido. Então, em vez de eu colocar 70% em captação e encher só de pessoas lá no meu CRM, na minha ferramenta de marketing, eu vou dividir a verba em 50-50. Então, vou botar 50 para captação e 50 para remarketing. As pessoas estão ao vivo na live também, depois remarketing de carrinho aberto. A gente começou a fazer ali os anúncios, etc. Eu percebi com o meu time de tráfego nas reuniões, né, que 50 mil não seria... 50 mil era uma verba muito grande para o público. A gente já tinha enchido quase 100 grupos com, sei lá, 15 mil reais. Porque o nosso lead inicial, ele estava em 8 centavos. Então, a galera que seguia ele estava muito quente. Daí eu pensei comigo, cara, se quer saber, eu vou dobrar o investimento. Então, em vez de usar 50 mil, eu vou usar 100 mil. Eu uso 50 mil para captação e eu uso 100 mil para remarketing.
Eu pensei nessa lógica e foi o que a gente fez. Daí, obviamente, o lead começou a ficar um pouco mais caro. No final das contas, o lead quente estava 56 centavos, que é extremamente barato, quem faz tráfego sabe disso. E o lead frio estava 1,30, que também é um lead muito barato, sendo um lead frio. Estava o lead 1,36, se eu não me engano, quando finalizou. Então, vocês podem perceber que uma boa parte da verba foi para público frio. Só que como que eu trabalho lançando nicho de ganhar dinheiro há muito tempo, não necessariamente eu, né? Eu já lancei outro experts, eu sei muito bem os interesses que funcionam, eu tenho já a idade que funciona, eu já tenho uma ideia muito boa sobre isso. A gente foi lá e começou a anunciar para público frio e trazer essa galera também para dentro da base, tá? Então, um ponto bem importante esse foi essa divisão dessa verba. Depois, né, ali no final do lançamento, eu comecei a dobrar o valor de remarketing nos dias finais ali. Então, na segunda era para rodar 5 mil, eu coloquei 10. No último dia era para colocar 5 mil, eu coloquei 15. No final das contas ali deu 123 mil e alguma coisa o valor total desse lançamento. Então, se a gente for analisar, né, 123 mil investido para voltar, se eu não me engano, quase bateu 23 milhões, eu nunca vi um lançamento com tão retorno assim. Mas daí pegando com um ROAS desse tamanho, né, ou um ROI, um retorno sobre investimento. Mas pegando esse ponto aqui, o porquê que esse lançamento, se a gente for analisar, que no final das contas eu paguei o lead, mesmo barato, né, mesmo sendo um lead barato, 56 o lead quente e 1,30 e poucos ali o lead frio, não fecharia 70 mil leads se a gente for fazer a matemática. Da onde que vieram os outros leads? Esse é um ponto bastante importante para falar aqui para vocês. Quem acompanhou o lançamento viu que os vídeos eram vídeos de Hollywood, basicamente. Eram vídeos muito bem produzidos. E esses vídeos, eles tiveram um efeito viral. O que aconteceu? Deixa eu pegar aqui, sei lá, o Hugo. O Hugo foi lá, viu o vídeo, porra, que animal. Foi lá, ele participa de 10 grupos de WhatsApp. Começou a pegar esse vídeo e colocar nos grupos de WhatsApp. Foi esse efeito que esses vídeos muito bem produzidos aconteceram. E isso trouxe muito lead para a gente gratuito. Tá? Eu não consigo mensurar quantos leads que vieram desse efeito viral, mas foi o que aconteceu. Beleza? Os nossos anúncios, eles, diferente de outros anúncios, a gente teve hater lá, ainda mais na parte fria, né? Mas o lançamento, ali na parte de captação, ele já era assunto eu acredito que em 90% dos grupos de marketing digital, tanto de WhatsApp, como grupos de Facebook, quanto comunidades. Então, esse efeito viral acabou acontecendo, de vídeos muito bem produzidos, né? Eu tinha uma ideia muito, cara, vou fazer um vídeo aqui no meu celular, vou subir, vou fazer o vídeo assim, porque às vezes o feio, né? O vídeo pouco editado, etc., às vezes até converte melhor. Eu mudei bastante minha opinião sobre isso, bastante mesmo. Porque esses vídeos bem produzidos, eles fizeram uma diferença muito grande. Até quando eu estava em negociação com o Thiago para assumir a parte de gerente do lançamento ali, ele falou para mim, cara, eu tenho três criativos. E se eu tiver que fazer mais, não vai dar tempo da gente fazer. Porque todo o vídeo que ele vai gravar tem que ser muito bem produzido, né? Ele tem um perfeccionismo muito grande. E eu não posso falar que está errado, porque esse perfeccionismo trouxe onde ele está agora. E ele falou, cara, eu tenho 3 criativos na fase de captação. Eu falei, beleza, é os criativos que eu vou trabalhar. A gente pegou algumas imagens também, a gente produziu algumas imagens, e a gente trabalhou só com esses 3 criativos, essas imagens, tá? E esses criativos, depois eu até posso postar alguns ali no grupo, mas se alguém trabalha com ferramenta tipo Big Xpile, uma ferramenta assim, consegue ver lá, ou até mesmo na biblioteca, porque não está mais ativo. Mas quem tem essas ferramentas para fazer espionagem de anúncios, consegue verificar ainda, achar esses anúncios. Mas eu posso colocar lá no grupo sem problemas nenhum. São anúncios extremamente bem gravados e bem editados, né? Por isso que a gente teve, eu acredito que foi, sei lá, de 10 a 15 mil leads por esse efeito viral que esses anúncios tiveram, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Por isso que, quando eu falo que eu vi muitos lançadores experientes fazendo análises, eles não fizeram esse tipo de análise, né? Eles não perceberam isso. E seria muito difícil eles ter essa noção, porque eles não estavam nos bastidores desse lançamento, né? Então, esse efeito ele foi muito bom desses vídeos, né? Beleza. Falei da captação. Ok, vamos pro
Só um ponto importante aqui, a gente teve, eu acho que é importante ressaltar, se eu não me engano, a gente teve uns 14 dias de captação, ok? Uns 14 dias de captação. E me fizeram essa pergunta, também eu vou responder, que a gente não teve bloqueio nenhum, tá? Mesmo sendo extremamente agressivo, a gente não teve bloqueio nenhum, porque eu já tinha usado uma conta que já tinha um limite de gasto muito bom, já tinha gastado uns 100 mil reais nela. Então, a nossa página de vendas tinha escrito até máquina de imprimir dinheiro, não era imagem, era escrito mesmo, e a gente não teve bloqueio. Até eu fiquei impressionado depois no final das contas, e a gente não teve bloqueio, ok? Por diversos motivos, né? A conta com bom score, cartão de crédito mesmo, né? Uma coisa que eu percebi, cartão pré-pago, ele fica mais propenso a bloquear a conta, né? Quando tu usa um cartão do Itaú lá, etc., tem um CNPJ configurado certinho e tu tem uma gerente, o risco acaba se diluindo, né? Diminuindo. Beleza? Só um ponto que eu queria trazer, que é até uma curiosidade. Quem mexe com tráfego sabe que como é difícil rodar anúncios para esse tipo de... Depois, não sei se o Luiz ou o Misha lá, eles têm tanto problema assim, mas como é difícil rodar anúncios para esse tipo de produto, né? De ganhar dinheiro, etc. Mas o Misha, por exemplo, né, eles nem são tão agressivos assim. A gente foi extremamente agressivo mesmo, tá? Um outro ponto importante também, que trouxe muito... que, tipo assim, a gente meio que chocou o mercado, foi porque a qualidade dos vídeos, né, depois dentro da área de membros, tô pulando um pouco etapa aqui, mas é só porque eu me lembrei, fez muita diferença, porque hoje no mercado a gente tá, tipo assim, cara, é meio acostumado, né? Eu mesmo gravo aula assim, cara, eu tô aqui no meu escritório, tenho minha webcam aqui, abro um mapa mental e começo a gravar. E às vezes, cara, tipo, se é uma aula muito de boa, eu mesmo corto o início, o final, nem edito, nem passo para o meu editor de vídeo gravar. Todas as aulas que a gente fez eram aulas em 4K, extremamente bem gravadas. E a área de membros que a gente usou era uma área de membros nova, que deu tipo o efeito Netflix, né? Que até depois a galera começou a chamar de Finchflix. Então teve esse efeito. Depois a área de membros cagou, né? Deu problema, etc. Não suportou, era uma área de membros extremamente bonita, mas não suportou. Daí a TikTok, do dia para a noite, desenvolveram um design novo para a gente acabou migrando para a TikTok. Então, se a gente for analisar, vídeos muito bem gravados, posicionamento, uma narrativa muito bem feita, o brand dele, os vídeos, né? É interessante falar que os vídeos dele fazem parte do brand dele, né? Fazem parte do brand dele. Até quem acompanha o Thiago há mais tempo, ele tem dois personagens, né? Que é o professor e ele tem aquele cara lá do Peaky Blinders, que é o Tommy, né? O Thomas Shelby. E ele incorpora esses dois personagens dentro das lives dele, dentro da comunicação dele. O ponto que eu quero dizer aqui é que ele traz muita coisa de cinema para dentro do lançamento dele, né? E isso fez uma enorme diferença mesmo para o resultado e para o brand pessoal dele, tá? Enfim, falei do efeito da área de membros, né? Até o Luiz falou que eles não têm muito problema há 3 anos. A gente tem, tipo assim, é que a gente foi muito, muito agressivo. Até eu falei, cara, a gente vai ter bloqueio de conta, mas a gente não teve, incrível que pareça. Mas enfim, voltando. Tá, beleza. Depois, cara, 14 dias de captação a gente começou a fazer as lives. As lives, não sei para quem acompanhou, teve uma live que a galera ficou chocada, né? Que o Thiago era falando com o Thiago e a gente fez uma encenação ali. Aquela parte ela foi gravada, né? Teve uma parte depois que ele chega, ele limpa a lente com o cotovelo e daí ele entra ao vivo. Teve bastante gente que me perguntou, pô, tipo, as lives eram ao vivo? As lives eram ao vivo. Sempre o início da live, ela era gravada, tá? Depois da live ela era ao vivo. Ok? A temática das lives, eu moro aqui em Florianópolis, né? Tava lá em BH, a primeira e a segunda live, que foi segunda e terça, eu tava aqui em Florianópolis, eu só fui para lá na quarta-feira. E eu passei para ele um roteiro em lançamentos de live. Eu não gosto de passar script, da pessoa falar palavra por palavra, porque senão ela se perde. E o Thiago, ele se perdeu no roteiro também, a primeira e a segunda live. Ele meio que se perdeu. Daí na terceira live eu falei, cara, ó, essa é a introdução, esse é o meio, esse é o final, é isso. E eu falei, ó, se vira com isso. E isso acabou deixando ele muito mais fluente, porque ele tem uma oratória muito boa. E é importante falar isso, porque é uma questão de entender muito especialista, né? Se eu quisesse empurrar a goela abaixo, ó, cara, esse aqui é o script e tu precisa seguir esse script, talvez a gente não tivesse a performance que a gente acabou tendo, né? E a gente teve a primeira live, a gente teve a segunda,
E a terceira live já começou sem script, né? Só dando para ele mais ou menos uma noção que ele precisaria falar. Então, foi segunda, terça, quarta, a gente abriu o carrinho na quinta-feira. Normalmente, quando eu faço o lançamento de live, eu abro o carrinho na quinta de noite, a gente faz o pitch ao vivo e vai até na outra quinta. Eu deixo uma semana de carrinho aberto. Nesse aqui, a gente deixou menos dias, foi até terça-feira. Então, abriu na quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e fechou na terça-feira o carrinho. Até na terça-feira, cara, deu uma dó de fechar o carrinho, porque tinha quase 600 pessoas no site e a gente teve que fechar o carrinho para manter a palavra daquilo que a gente estava falando. Mas eu, cara, quase que eu por mim, metia um migué. Vou falar bem real para vocês. Cara, mete um migué aí, deixa o check-out, deixa o carrinho aberto e vamos vender, né? Mas ali, por isso que eu falei, né? A gente tinha 3 pessoas conversando e várias pessoas da equipe, no fim, em consenso, a gente resolveu tirar o carrinho. A gente resolveu fechar o carrinho de fato, tá? Beleza? A gente resolveu fechar realmente o carrinho, né? Mas deu uma dó. No último dia, na segunda, terça, quarta e quinta, não, na quinta-feira que abriu o carrinho, muita gente falou, pô, o Thiago fez um pitch de vendas muito fraco. Só que quem disse que ele fez pitch de vendas? A gente não quis fazer pitch de vendas, por quê? Lembra da questão da gente blindar o posicionamento dele? Como que a gente ia fazer um pitch de vendas extremamente agressivo, falando a todo momento que ele não precisaria vender o curso online dele? Por isso que eu falo para vocês a questão do brand. Muita gente tem um brand muito bom, daí chega em lançamento, desculpa a palavra, acaba cagando o brand que acaba construindo, porque querem vender, querem empurrar o lançamento. Então, se eu tenho um brand a longo prazo, é muito melhor eu defender esse meu brand. Na quinta-feira, a gente não forçou venda, a gente não forçou nem um pouco a venda. A gente falou, ó, a inscrição vai abrir, o carrinho falou ali mais ou menos do curso, etc. E foi isso. O lançamento, ele bateu, o servidor caiu, senão eu acredito que teria batido 1 milhão em 5 minutos ou menos. Eu me lembro que o Thiago estava na frente, eu estava atrás, estava caminhando como um doido, assim, quase tinha abrido um buraco lá no apartamento dele, e tinha dado 2 minutos e ele tinha feito 6 vendas, e eu me apavorei, cara. Falei, porra, 6 vendas, velho, o que aconteceu? E eu fiquei, cara, só quem participa de lançamento sabe que é essa sensação, né? 6 vendas, será que eu errei? Será que a gente errou no ticket? Comecei a pensar um monte de coisa, né? Daí depois mandaram uma mensagem, o servidor caiu. Eu falei, pô, menos mal, né? A hora que o servidor caiu, cara, sei lá, nunca tinha visto tanto plim-plim da TikTok na minha vida, né? E bateu 10 milhões, eu acho que em 4 horas, 3 horas, não me lembro agora, 10 milhões. E eu tô falando de compra aprovada, tá? Não tô falando de transações, tô falando de compra aprovada. Então bateu 10 milhões, eu acho que em 4 horas e meia, alguma coisa assim, eu não me recordo muito bem agora, tá? Voltando da estratégia das lives, no fechamento, né, no último dia da live, a gente fez um criativo que foi muito legal, que até foi uma ideia minha, que foi um criativo de piano, né? Ele trouxe uma menina que ele ficava, e ele estava no piano tocando. Muita gente achou que era ele tocando no piano, mas não era, né? Não sei se alguém acreditou que era ele tocando no piano, mas, pô, o cara é milionário, tem uma Ferrari tocar piano, daí, porra, não... O cara só falta ser um Superman daí, né? Mas não era ele tocando piano, era uma música atrás tocando piano, mas quem prestou atenção até viu que ele dá um toque assim no teclado, né? Eu falei, pô, mostra que era uma zoeira, né? Não é tu tocando piano. Nesse último dia, só pegando das lives aqui, pessoal, para não perder todas as lives, a gente tinha uma temática daquela live específica, tá? E o último dia a gente pensou muito bem, tipo assim, como que a gente vai fazer, tipo assim, uma live uau, né? Como que a gente vai fazer uma coisa assim, tipo, Thiago Finch. E a todo momento que a gente pensava num criativo, que a gente pensava na live, a gente não fazia nada por fazer. A gente sempre fazia assim, cara, qual que é o padrão Thiago Finch de fazer as coisas? Então, isso foi muito importante para a gente, cara, não vamos fazer de qualquer jeito. Qual que é o padrão Thiago Finch para fazer as coisas, tá? E a gente pensou isso a todo momento, em toda live que a gente fazia, em toda a comunicação, por isso que eu falo narrativa, tá? Em toda a comunicação que a gente fazia. Até falando em narrativa, teve um e-mail que eu escrevi que era aula de árabe cancelada. Foi um e-mail que teve uma taxa de conversão de 16%. O que tem a ver aula de árabe cancelada? Quem segue ele sabe do que eu estou falando. Que ele
ele foi para Dubai lá e etc. Ele estava ficando com uma menina e ele disse que estava ensinando ela a falar árabe. Isso viralizou, esse bordão dentro da audiência dele viralizou. E quando eu mandei esse e-mail, a galera, tipo assim, pirou, pô, aula de árabe cancelada. Foi um e-mail que teve uma taxa de conversão de 17%. Então, eu que escrevi 90% dos e-mails, o que eu me preocupei dentro dos e-mails, né? Por isso que eu falo, ó, eu não mandei um e-mail falando de garantia, eu acho que teve um e-mail, até foi o Paulo que escreveu um parágrafo de garantia, eu não mandei um e-mail falando de módulos, eu não mandei um e-mail falando de bônus, eu não mandei um e-mail falando de ancoragem, não mandei nenhum tipo de e-mail. Todos os meus e-mails eram defendendo a narrativa dele, falando coisas que ele falava para a audiência dele. Um exemplo muito básico aqui. Todo e-mail eu escrevia brindaremos, e isso viralizou, porque ele fala isso nas lives dele. Então, uma coisa muito importante aqui, para uma pessoa que escreve para um especialista ou para uma pessoa que está fazendo algo para um especialista, é entender a forma que ele fala. Porque no e-mail, a pessoa que está lendo o teu e-mail, ela tem que dar a impressão que é a pessoa mesmo que está escrevendo, não é um ghostwriter, não é um copywriter que está escrevendo ali por trás. Um exemplo que eu vou dar também, quando eu fazia o lançamento do Ryan, eu escutei 30 podcasts dele antes de escrever uma linha sequer, para eu pegar a forma que ele falava e eu transmitir isso dentro dos e-mails. E o do Thiago, no começo eu tive um pouco de dificuldade, porque eu não tinha convivido com ele ainda, né? A gente só se conhecia pela internet. E daí, quando eu fui para lá, eu comecei a ver a forma que ele falava, a forma que os cacuetes que ele tinha, os bordões que davam mais certo para a audiência dele, e comecei a replicar isso dentro do e-mail e defender essa narrativa, deu muito mais certo do que eu enviar um e-mail. São 7 módulos, é isso que você vai aprendendo nos módulos. Aqui são os benefícios de cada módulo. Daí, uma coisa importante falando sobre isso, a gente não vendeu um produto. A gente não vendeu um produto. A gente vendeu uma vida. A gente vendeu a vida do Thiago. Importante isso dentro Importante ressaltar isso, agora lembrando esse ponto muito importante. O que acontece muito, tá? Eu não estou falando que... Eu nunca sou um cara... Eu nunca vou ter uma opinião tipo... é 8 ou 80. Eu não penso muito assim, não. E o que eu vou falar aqui não serve para todos os mercados, não serve para todas as pessoas. Mas no caso do Thiago, se a gente ficar fazendo conteúdo, por exemplo, 7 maneiras de ganhar dinheiro na internet. Ele tem um efeito muito negativo para a gente isso. Muito negativo. Porque a cada conteúdo, a gente cria diversas objeções dentro da cabeça do nosso cliente. Vou dar um exemplo. Se eu falo de coprodução hoje para a minha audiência, galera, eu fiquei milionário com coprodução, eu vou te mostrar como é ser um coprodutor de sucesso. Eu vou criar a objeção. Cara, eu não conheço nenhum especialista, eu não sei abordar especialista, eu não sei negociar, eu preciso aprender copy, eu preciso aprender tráfego, eu vou fazer tudo sozinho. Eu estou falando isso por quê? Porque eu era um cara que gerava muito conteúdo e toda vez que eu gerava um conteúdo de coprodução era basicamente essas perguntas que eu recebia. Pô, vou ter que aprender copy e tráfego? Cara, eu não conheço especialista. Aonde eu acho especialista? Como que eu abordo especialista? Então, no Thiago, a gente não vende um e-mail. Por quê? Depois, analisando com calma, depois no meio do lançamento, antes, conversas com o Thiago, a gente entendeu que a coprodução, que o afiliado, que, cara, qualquer outro tipo de coisa, PLR, que é o que ele fala, que é um ponto importante que eu quero falar aqui para vocês, tudo isso é um meio. E a gente não estava preocupado com o meio. A gente queria mostrar para o nosso cliente, né, fazer aquele futuro presumido, como que seria o resultado final, que é bem aquilo que uma vez eu vi o Beto da Empíricos falando, e eu concordo plenamente. Na venda, a gente vende o sonho e depois entrega a realidade. Então, ali naquele momento, a gente só mostrava para o nosso cliente a vida que ele poderia ter e fazer ele se imaginar tendo aquela vida. Então, a gente não ficou vendendo o meio, a gente não ficou vendendo o curso online, a gente não ficou vendendo o PLR, ou a questão do afiliado. A gente não vendeu isso em nenhum momento. A gente vendeu a transformação final a todo momento. A todo momento a gente vendeu a transformação final. De diversas formas. Ele indo no mercado pegando a Ferrari dele. Pô, eu consigo ter uma Ferrari com a internet. E quando eu falo isso, o cliente final, ele nem se imagina com Ferrari. Ou ele tá andando ele tá andando com eu não sou muito bom no nome de carro, mas ele tá andando com um carro lá de 30 mil reais. Ele fala, pô, se eu conseguisse ter um carro de 100 mil reais, pô, eu já venci na vida. Então, o que a gente está recebendo feedback depois, o cliente, ele via a vida do Thiago, ele desejava ter 10% da vida do Thiago. Ele não queria ter nem 100%.
Algumas pessoas mais ambiciosas, assim, pô, eu quero ter a vida desse maluco. Mas a grande maioria não, eu quero ter 10% da vida desse cara. Então, por que eu estou falando isso? Eu acho eu acho muito legal, pelo menos uma reflexão, é a questão realmente do conteúdo, né? Eu vou dar um exemplo muito prático meu. Eu arquivei mais de 300 posts meus de conteúdo. E eu comecei a dar mais conteúdo nos stories e mostrar um pouco mais de lifestyle. Eu sou um cara que eu sou um pouco introvertido, não gosto de ficar mostrando muito, sendo bem sério para vocês. O meu engajamento triplicou. Triplicou. Porque eu comecei a vender mais o resultado final. Parei de vender o mecanismo. Parei de vender, tu vai ficar, coprodução vai te levar a ser um cara milionário na internet. Não, agora lá no Thiago, a gente vem ser milionário com a internet. Como a pessoa vai chegar a isso? Aí depois lá dentro a gente mostra. Isso é muito importante porque eu vejo, hoje a gente está numa fase, a gente teve diversas fases na internet. O Dudu já passou por diversas, né? Porque ele é mais velho do que eu na internet ainda. O Murilo, eu acho que também é mais velho do que eu na internet. A gente passou por diversos hypes na internet, né? E a gente está num hype muito grande, cara, do conteúdo. No conteúdo, né? A gente tem que fazer conteúdo, tem que fazer conteúdo, tem que fazer conteúdo. Esse lançamento meio que quebrou o padrão, porque não necessariamente a gente faz aqueles conteúdos, aqueles nuggets, esse tipo de coisa, né? O conteúdo ele é dado nos stories. E todo o conteúdo, essa questão que eu falei para vocês, tá? Vender o resultado final e não vender como eu vou chegar no resultado. Eu acho muito importante isso, vender o resultado final e não como eu vou chegar no resultado. Isso fez uma grande diferença, isso faz uma grande diferença. E isso é uma questão do brand dele. Por isso que eu falo. Pô, tipo, tem como replicar lá para fulano X? Cara, talvez o fulano lá... sei lá, vamos falar do Érico. Talvez o Érico tenha 10 vezes mais dinheiro, mas talvez não seja perfil do Érico. Por isso que eu falo que é uma coisa de um brand pessoal dele, né? A gente também estudou muito questão de arquétipos, né? Uma coisa que eu estudei para também estar colocando dentro desse lançamento. Beleza? Eu acho importante ter testado isso, porque é uma coisa que fez muita diferença, tá? Se vocês no perfil lá, depois só botar Thiago Finch, eu posso colocar o Instagram dele lá, vocês vão ver que o perfil dele não tem esses conteúdos carrosséis, não tem nuggets, não tem, cara, 7 copies, não tem nada. Sempre vendendo o resultado final e não o meio, tá bom? Um outro ponto muito importante aqui, no Brasil a gente é viciado em lançamento, né? Cara, é só lançamento. Até muitas pessoas, tipo, eu faço lançamento, eu faço perpétuo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Cara, eu acho isso o maior erro, vamos dizer assim. Por quê? Para mim, lançamento ele não é um negócio. Ele é uma estratégia de vendas. Muita gente me conhece por lançamento, porque eu acabei estando por trás de alguns lançamentos grandes, mas eu tenho muitos projetos no perpétuo. Eu acho que o papel do estrategista digital, que é onde o papel que eu me coloco, é entender o contexto do especialista, saber criar uma oferta e saber adequar a melhor estratégia para dentro daquele contexto. E não, lançamento, vou copiar e colar. Vou copiar e colar, porque lançamento todo mundo está fazendo, eu vou fazer aqui para esse especialista também. Então, eu discordo totalmente disso, tá? Totalmente, eu discordo disso. E esse lançamento, ele se provou isso. A gente fez, claro que, pô, a gente está falando de lançamento, né? E tu fez o lançamento. Beleza. Esse lançamento, um grande diferencial dele, foi o que eu quero falar agora, é o funil de vendas que teve nele, né? Aqui no Brasil, dá para contar nos dedos os lançamentos que tem upsells e downsells. Dá para contar nos dedos os lançamentos que tem assim. Até quando a gente fez muitas e muitas e muitas reuniões para definir um upsell. E upsell, muita gente pensa, pô, eu vou oferecer um outro produto logo depois. Só que a escolha do upsell faz uma diferença absurda. Uma diferença absurda. E pouca gente se atenta nisso, tá? Só pegando um pouco de número aqui, o order bump, se alguém não souber, depois na questão de pergunta, pode levantar a mão e pedir. A gente fez 6 em 1 com order bump. A gente fez 100 milhões de reais em 24 horas com order bump. De um produto de R$400, 397. Eu nunca vi isso na minha vida. Todo mundo fica assim, muita gente fala, pô, fiz 6 em 1, 6 em 1. Pô, o resultado já é animal. Agora fazer 6 em 1 com order bump, cara, eu dou risada porque eu nunca vi um troço desse. Porque realmente, order bump, um produto de R$400, né? A Ticto tem uma vantagem aí, porque a Hotmart, ela não parcela o order bump. Por isso que a maioria dos order bump da Hotmart, para ter uma boa taxa de conversão, tem que ser um produto baratinho, de 97, um produto de 47, 127. Porque se eu tenho uma parcela, por exemplo, de R$300 e o meu order bump na Hotmart é 200, a minha parcela vai ficar 500.
Só se eles mudaram recentemente. Até então é isso, tá? Alguém até pode me confirmar. Na Ticto, eles parcelam junto com o produto principal Order Bump. Isso também deu margem de a gente colocar um produto de maior valor ali no Order Bump, tá? Então, a gente colocou um produto de R$400. Deixa eu ver. Seja em Order Bump, exato. Cara, seja em Order Bump é uma coisa que eu nunca vi nada igual. Mas, enfim, voltando. Aqui no Brasil, voltando ali ao assunto, é muito difícil um lançamento ter upsell. E é mais difícil ainda um lançamento ter um upsell muito bem pensado. Por quê? A escolha da oferta do upsell vai ditar as regras. A gente teve 20% de conversão no primeiro upsell, tá? Qual que era o funil de vendas? O Thiago, ele vem de uma escola muito parecida com a minha. Eu gosto muito do Russell Brunson e ele gosta, ele é fanático nesse cara. Ele é mais do que eu, assim, ele é muito fanático nesse cara. Ele estuda muito o Russell. Cara, tem vídeos assim que ele mostrou que ele assistia, tipo, e ele conhece uns caras nos Estados Unidos que eu não conhecia. E olha que eu conheço gente dos Estados Unidos, hein? E quando a gente começou a conversar no upsell, a primeira coisa que me veio na cabeça, vamos vender uma mentoria. Primeira coisa que veio na cabeça, pô, upsell não tem que acelerar? Nada melhor que oferecer uma mentoria para acelerar o resultado, né? E a gente começou a pensar em coisas. Eu falei, até tinha colocado o nome da mentoria, né? Seria a mentoria Cronos. Cronos, pelo cara ser... Cronos é tipo o deus do tempo, né? Então, ser dono do seu tempo. Essa era a ideia por trás da mentoria. A gente desenhou uma mentoria e disse, pô, vai ser uma mentoria de 8 mil. A gente pensou, então uma mentoria de 8 mil. Só que eu não estava tão convencido e nem o Thiago estava muito convencido. E a gente ficou martelando. Ele foi gravar, né? Ele foi gravar esse upsell de terça para quarta na madrugada. De segunda para terça, né? A gente abriu o carrinho de quarta para quinta. A gente abriu o carrinho na quinta. Ele foi gravar de madrugada o upsell. E ele falou, cara, não tá bom isso. Não tá bom. Eu falei, eu tinha dado, porque a cópia do upsell não tinha feito, falei, cara, não me convenceu. E ele falou, ele foi gravar, ele deu uma mexida na cópia, ele foi gravar, falou, cara, não tá bom. Ele foi lá e teve uma ideia. Ele pensou numa ideia de um produto que ia se chamar LTV Booster, que é basicamente a gente falando de funil de vendas, a forma que ele cria os funis de venda, só que numa roupagem diferente. E ele pensou nisso. Falou, pô, LTV Booster. Eu falei, daí, nossa, cara, é isso. Esse produto aí é genial a pegada. Então, a gente mudou a ideia que a gente tinha. Por quê? Mentoria é um pensamento muito preguiçoso de fazer em upsell. Essa é a verdade. Uma mentoria de 8 mil, a gente ia ter uma taxa de conversão média, a gente tinha feito uns cálculos, a gente estava esperando uma taxa de conversão média de 5%. Então, de 100% que comprasse a oferta principal e 5% ia comprar o produto principal, o primeiro upsell. A gente pensou, cara, a gente não gostou da cópia, a gente não gostou da oferta. Um dia antes, né? Então, o carrinho ia abrir na quinta de noite, na quarta para quinta ele desistiu do upsell e a gente gravou na quinta de tarde o upsell, que era esse LTV Buster. Daí, pensando no upsell, cara, pouca gente pensa em upsell no Brasil, no lançamento, pouca gente pensa no produto e eu acho que é 1% que pensa num downsell, né? O que seria esse downsell? A pessoa comprou o produto principal, ela ficou exposta a esse upsell, que é uma primeira oferta. Se a pessoa não comprasse esse produto, a gente oferecia um downsell para ela. Era uma segunda oferta. O que era esse downsell? Era um produto de upsell, só que a gente tirava os bônus. Esse primeiro produto tinha 1.497, era o valor desse produto, o ticket. A gente tirava os bônus e oferecia por 997. Ok? Então, primeira oferta com order bump, upsell e downsell. A pessoa comprando ou não comprando, ela ia para um outro upsell. Então, tinha 2 upsells, que era o close friends dele. E se a pessoa recusasse o close friend dele, a gente fazia um outro downsell, que era um produto que a gente tirava os bônus e oferecia 6 meses por 997. Se a gente for analisar, eram 5 ofertas. Produto principal, primeiro upsell por 1.497, primeiro downsell, que era o mesmo produto do primeiro upsell por 997, segundo upsell, que era o close friends dele por 1.997, e segundo downsell, que era um produto que era o close friends dele, só que durante 6 meses por 997.
Quando o Thiago que desenhou esse funil, até o Paulo, que é o sócio dele, falou, cara, a galera vai achar que é chato, a galera que vai falar que é isso, não sei o quê, e a gente começou a pensar nas objeções. Só que daí vem uma coisa muito à tona, brand. O Thiago, ele sempre falou nos stories dele que quem não faz upsell no Brasil é burro, tá deixando dinheiro na mesa. Como que a gente ia fazer um lançamento dele sem ter upsells? A gente queria dar uma aula de upsell. Lembra? Questão de brand de novo. Tudo que o Thiago faz tem que fazer muito, muito bem feito. Então, esses upsells teriam que ser muito bem feitos. Para a galera falar, só de comprar o produto, elas não reclamariam. Elas iam pensar, pô, tô aprendendo com o funil desse cara. É esse efeito que a gente queria passar e foi esse efeito que a gente fez. Só em upsells, a gente vendeu mais de 2 milhões. Lembrando, a maioria desse pessoal não faz upsell no Brasil em lançamento. Ah, é porque eu faço só lançamento ou só faço funil de vendas ou faço funil perpétuo? Por que não fazer um funil desses? Por que não plugar um funil desses no lançamento, né? Isso fez uma total diferença. Então, o Order Bump teve uma taxa de conversão média de 17%, se eu não me engano, no final. O primeiro upsell teve uma conversão média de 21% e o segundo upsell teve uma média de conversão de 11%. Tá? Do Step 1 para quem comprou o produto principal aqui para o segundo produto, para o segundo upsell. Então, nossas taxas de conversão de upsells foram muito grandes. Qual que foi a taxa de reclamação de fazer tanta oferta assim? Nenhuma. A gente não teve... Eu acho que, sendo extremamente sincero com vocês, eu acho que, para mim, não chegou nenhuma reclamação. Porque o time de recuperação de vendas era eu que estava coordenando. Então, muitas coisas a galera trazia para mim entender o feedback. Eu não vi uma reclamação. Nenhuma reclamação. Nos Estados Unidos, até uma das coisas quando o Thiago trouxe esse funil, nos Estados Unidos é muito fácil. Tipo assim, não que é muito fácil. Eles estão acostumados a outras pessoas venderem para eles. Lá nos Estados Unidos isso é uma coisa extremamente normal. No Brasil, a gente já tem um pouco mais de mimimi com venda. Ah, tá me ofendendo, acabou de me oferecer um produto, já quer me oferecer outro. No Brasil parece que tem um pouco disso, né? Só que era do brand dele. Era do brand dele defender funil de vendas. Galera, no Brasil a gente não faz funil de vendas, a gente está deixando dinheiro na mesa, etc. Por isso que eu falo, se a gente não fizesse, ele não poderia usar mais esse argumento daqui para frente, né? E a gente falou, não, a gente tem que defender o brand dele. O brand dele, para a gente, era uma das coisas mais importantes dentro do lançamento, até mesmo do que o resultado. Então, vamos blindar o brand dele e vamos fazer um puta funil de vendas. E foi isso que a gente fez. A gente fez esse funil de vendas. Voltando, né? A gente pensa, toda vez que a gente entra num call para falar em lançamento, e eu me incluo nisso, vamos fazer mentoria. Por quê? É um pensamento extremamente preguiçoso. Totalmente preguiçoso. Até esse dia eu coloquei nos meus stories um funil de um produto meu, que é da Cachorros Incríveis, e eu mostrei um funil lá. E a galera só fica, pô, tem que ter um outro produto. Depois do primeiro tem que ter um outro produto. A pessoa fica muito fixada nisso e acaba esquecendo que a oferta que vai ser feita, o que é oferecido faz total diferença. E para fazer essa escolha, o Thiago pegou um vídeo do Russell Brunson que ele falava 7 tipos de upsells, os 7 tipos melhores de upsells que tinha para fazer. E a gente começou a analisar cada um daqueles upsells, né? E depois o Thiago trouxe essa ideia do LTV Booster, que era basicamente falar de funil de vendas, só que numa roupagem totalmente nova, né? E falando basicamente falar de funil de vendas, só que de uma forma diferente, né? Bom, um outro ponto para me encerrar, eu acho que mais... Tô há meia hora falando. Tá de boa, Dudu? Posso dar uma continuidade? Manda ver, né? Não, tô 1 hora falando, né? 1 hora. 55 minutos, já começou com 5 minutos de... Cara, nem eu imaginava que eu ia falar tanto sem a apresentação, mas beleza, espero que esteja bom aí para me dar sequência. Deixa aqui. Ó, até o Hugo pediu aqui. Hugo, se a gente for, eu acho que de downsell, de order bump foi uns 200 e poucos mil. O primeiro upsell, acho que foi uns 2 milhões. O segundo upsell, acho que bateu 7 dígitos também. Então, se a gente for analisar, acho que de order bump, upsells e downsells foi mais de 3 milhões. Depois eu até posso pegar esses dados. Eu não fiz o debriefing do lançamento ainda. Tá? Eu vou fazer o debriefing dele ainda. Por quê? A gente pretende, legal o Hugo ter perguntado isso, a gente pretende fazer um outro downsell, que é mais, para quem faz o lançamento é mais acostumado, né? A gente fecha o carrinho, para quem não comprou o produto principal, a gente oferece outro produto.
Então, a gente pretende fazer essa semana ainda, né? Eu vou falar com o Thiago entre hoje e amanhã para a gente definir esse produto. Então, a galera que não teve condições de pagar R$3.000 no produto principal, a gente vai fazer downsell do produto principal, tá? Então, é uma outra oferta que acaba entrando também dentro do lançamento isso também, tá? Eu acredito que dá para, sendo bem feito, dá para fazer mais uns 2 milhões. Eu acredito que dá para chegar de pelo menos de 1 a 2 milhões, a gente vai conseguir fazer com esse produto, que vai ser um produto a princípio de 497, fazendo o cara ali, que vai ser o chamado projeto 5K. Mas, enfim, eu preciso definir algumas coisas com ele sobre isso ainda. Com ele sobre isso. Só um pouco. Cara, eu acho que eu tinha mais alguma coisa para falar que agora acabou me fugindo da cabeça. Cara, eu acho que é isso, Dudu, da apresentação no geral, assim, para falar dos pontos importantes, só reforçando, né? Eu não fiz esse lançamento sozinho, nem posso dizer, lancei eu como lançador, hoje eu me vejo muito mais como um cara que está servindo uma pessoa, então eu acabei servindo o Thiago, né? Tive, claro, uma boa participação, né? Time de recuperação de vendas, a parte de tráfego, a estratégia do lançamento em si, ajudei com o copy, né? A copy do upsell foi minha equipe que escreveu com a minha revisão, com a revisão do Paulo. Uma coisa também importante, ter 2 pessoas que pensaram junto comigo fez total diferença. Uma coisa também que eu acho que talvez a equipe do Luiz, do Misha, ele faça muita diferença, por exemplo, o Thiago ele poderia fazer esse lançamento sem um lançador, sem a figura do lançador que era o meu papel ali. Porém, ele, como especialista, ele tinha que focar em ser especialista mesmo. Muito difícil tu ser o estrategista e tu ser o especialista num lançamento desse tamanho, né? Então, a gente era em 3 pessoas pensando ali, né? Eu, ele e o Paulo, que é o sócio dele. Então, isso fez muita diferença também. Vi na prática o quanto isso faz diferença, porque na maioria dos lançamentos eu faço sozinho, né? Então, é muito mais fácil eu errar, muito mais fácil, porque não tem ninguém para me falar, cara, eu não faria dessa forma por isso, né? E pessoas que pensassem junto comigo, então isso fez uma diferença gigantesca. E lembrando, né? A questão de posicionamento, de brand, da narrativa dele, para mim, esses foram os 3 pilares. E eu acredito muito que esse lançamento ele não é duplicável, não é a pessoa ver o que eu fiz, que a gente fez, perdão, que a gente fez aqui, vou fazer isso no meu lançamento. Acho difícil isso, sendo bem sincero com vocês. Pode ser que aconteça, mas acho difícil. Não que seja impossível, acho difícil, tá? De ser um lançamento duplicável, assim. Um outro ponto importante que a parte visual, de audiovisual, fez muita diferença. As nossas páginas não eram em Elementor, não eram em WordPress, eram páginas em PHP, né? Onde tinha um programador ali fazendo um design extremamente impecável. Até a nossa página de inscrições encerradas, ela foi totalmente diferente. A maioria, as inscrições estão encerradas, eu coloco seu e-mail aqui ou não. A gente fez um vídeo dele fechando as malas, dizendo que ia viajar com a menina que estava lá ficando com ele. Então, tudo o que a gente fez, até a página de inscrições encerradas, a gente queria fazer padrão Finch, né? Uma outras coisas, só para vocês verem o nível que chegou, né? Tô com a minha carteira aqui, não sei se está aqui, deixa eu ver se está aqui. Tá aqui. A gente fez o dólar Finch, né? Que é essa parada aqui. Galera, tinha gente que me mandou no privado, tipo, por quanto que tu tá vendendo isso? Eu falei, cara, vou validar a oferta, né? Vou validar a oferta. Falei, cara, tô vendendo a R$500 autografado. Me manda o Pix que eu te envio. Teve gente que queria me mandar, velho. Falei, não, tô zoando, tô brincadeira. Tinha gente que queria fazer isso. A gente até, pegando do brand dele, né? A gente criou o Dollar Finch, eu até registrei o domínio. A gente criou o Dollar Finch, a gente criou o Finch Day. O Finch Day é dia 15 de abril, né? E a gente falou que ninguém pode mais lançar nesse dia porque a gente parou o marketing digital. Uma coisa que eu acredito que a gente fez, a gente subiu a régua do mercado. Hoje, muita gente está falando de audiovisual, de fazer lançamento assim, etc. Né? Acho que a gente deu uma subida no nível de mercado. O Thiago ele acabou virando uma celebridade. Um dia eu fiz uma reunião com ele. Eu falei, cara, falei bem assim para ele, porque a nossa ideia com o Thiago é ele ser o maior no nicho de ganhar dinheiro online, tá? E quando eu falei para ele, eu falei, cara, tu tem potencial para ser, mas tu ainda não é, porque ainda tu não lançou. Então, muita gente não te conhece, né? Hoje eu já tenho uma visão que eu acho que a grande maioria do mercado já conhece ele, porque a gente acabou parando o mercado. Os próximos passos a gente entende que PLR vai ser uma coisa que pode estar batida daqui a um tempo, e a gente sabia disso, mas eu, como copy, não me preocupo nem um pouco com isso, porque é só um mecanismo,
e se a gente precisar, a gente vai criar outro mecanismo simples assim. Então, a gente não se preocupa com o mecanismo, porque a gente sabe que tem a sua participação, mas num mercado sofisticado, né? O Dudu vai entender o que eu estou falando aqui, num mercado um pouco mais sofisticado, é só uma questão de criar um outro mecanismo. Então, a gente consegue fazer isso. Mesma coisa em funil, a gente só criou um novo nome, uma nova abordagem, chamando de LTV, né? Que, tipo, pouca gente que tá... Tipo, a galera que está entrando no mercado não sabe o que é LTV, né? Tipo, cara, eu vou te ajudar a vender 3 vezes mais vendendo para o mesmo cliente sem precisar gastar mais em anúncios. Pô, eu quero isso, né? Cara, é assim que eu vendo 3 vezes mais. Eu deixei 400 mil reais na mesa quando eu comecei por não fazer upsells. O que é upsell, né? A galera acabou não entrando. A galera não entendia muito isso, tá? Um outro ponto muito importante, só para me fechar a minha apresentação, é a questão que, se a gente for pegar uma pirâmide, a gente tem uma pirâmide de nível de consciência, né? A gente tem 1% que é consciente, 7% que é semiconsciente e 90% que é inconsciente. Dificilmente eu vou fazer um lançamento de 8 dígitos falando com quem é semiconsciente e com quem é consciente. Quem que é semiconsciente? A galera que, pô, já meio que sabe que é marketing tal, etc., mas tá ali, né? A galera que é totalmente consciente, pô, cara, quero ganhar dinheiro online ou já ganhei dinheiro online, né? E eu mesmo fiz muita venda no meu Instagram. A galera que me conhecia, me acompanhava, via que eu tava nos bastidores. Então, essa galera é uma galera consciente. Cara, teve gente que me segue, que já faz 7 dígitos por ano. Tem gente que faz até 7 dígitos por mês que me procurou e comprou o produto. Mas 90% das vendas foi para a galera que é inconsciente. Então, esse mercado, ele é um mercado mais concorrido, ele é um mercado que precisa, ele tem um nível de saturação, às vezes, até um pouco maior, né, como nicho de emagrecimento, por exemplo. Porém, onde que está realmente o dinheiro está ali, é para vender para a grande massa. É um pouco mais difícil, às vezes, vender para a grande massa, dependendo do nível de sofisticação desse mercado, mas sabendo criar um bom mecanismo, sabendo vender para esses caras, é onde que realmente o dinheiro está ali, tá? Por isso que produtos de high ticket, né? Eu estudei muito também vender produtos de high ticket, a gente vende para a galera que é consciente já, ou semi-consciente indo para consciente. Então, mas para essa galera, para vender em grande massa, vender em grande escala, né? A gente tem que vender para essa galera que está lá embaixo, para a galera que é totalmente inconsciente do problema, tá? Enfim, acho que é isso, Dudu. Não sei se falei demais aqui, mas é isso. Acho que me empolguei um pouco aqui também. Cara, valeu. Eu vou só mandar aqui no chat, galera, como de costume, tem um formezinho aí para a gente avaliar o encontro de hoje. Todo encontro a gente avalia. Tem 4 perguntinhas só. Então, clica aí. Vou abrir para a pergunta. Quem quiser trocar ideia, bater papo, a gente, enfim, trocar umas figurinhas aqui. Mas não... só quem avaliar que eu vou deixar, senão não vai perguntar, não. Já sou desses, né? Chato, assim. Cara, é isso. Mas, boa, vamos abrir uma pergunta para trocar ideia. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar, perguntar? Tipo, do caralho, velho. Você pode se perder à vontade, contar os segredos, a gente não liga, tá? Fica aí à vontade. Acho que o cara não vai reclamar, não. E, cara, eu como sou o cara da gestão, né, velho? Sou sempre o cara chato, né? A frase que me marcou é: fazer lançamento não é uma empresa, é uma máquina de vendas, né? Você falou exatamente com essas palavras, mas foi isso que eu entendi. E eu concordo muito, né? O pessoal, às vezes, ele cria uma máquina de vendas que gera muito caixa, mas, velho, não é uma empresa. E acho muito legal, né? Você, como estrategista digital, ter essa consciência e ver que um negócio, uma empresa é muito mais do que isso. Enfim, do caralho, velho. É só pra te agradecer mesmo aí e fazer esse comentário aí, como o cara chato da gestão que sempre faz. Valeu, Thiagão. Obrigado. Galera, quem quiser falar alguma coisa, pode abrir o mic aí e falar. O Édipo, a estrutura do lançamento, então, só para revisar, foram 3 lives pré-carrinho, né? Segunda, terça e quarta, a live de abertura de carrinho, e ali abre carrinho na quinta-feira e fechou na terça. Mas, assim, não teve nada gravado, a não ser as páginas de venda, mas tudo foi live e... Live, isso. Foi live... o começo das lives, algumas coisas do começo da live, que nem um vídeo de vendas, que era um vídeo de 2 minutos, a gente acabou colocando. Teve uma encenação que chegou, o professor lá com o Fit, né? Que o professor é o personagem, também foi gravado. Mas é só as introduções, mas o resto foi tudo ao vivo mesmo. Segunda, terça, quarta,
a quarta... Tipo, qual que foi meio que a lógica, né? CPL1, CPL2, CPL3. A gente abriu o carrinho na quinta de noite, que foi o pitch de vendas. Então, na quinta a gente abriu o carrinho. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça a gente fez live. Mas daí eram lives com temas específicos, né? Tentando mais indo para um lado de quebra de objeção mesmo. A gente trazia conteúdos que quebravam objeção e no último dia a gente basicamente pegou todas as maiores objeções que o time de suporte me trouxe e ele ia perguntando, eu ia falando para ele, ele ia respondendo, né? Então a gente respondia matando a objeção mesmo. Uhum. Então essa foi a estrutura básica. E distribuição de faturamento nesses dias aí, de carrinho aberto. De quinta, você falou de 22 milhões, para arredondar e facilitar o rolê, 22 milhões. Uhum. Você falou que nas primeiras 4, 5 horas ali foram 10 milhões de faturamento, né? Então, 50% do faturamento do lançamento, aproximadamente, já foi nas primeiras 4 horas. Foi nas primeiras 4 horas. Depois, o fechamento, o último dia, enfim, como é que foi essa distribuição aí? Você consegue lembrar disso, a distribuição de faturamento ao longo? Sim, consigo lembrar. A gente estava mais ou menos com 2,5 ou 3 mil por dia para colocar, só que eu comecei a colocar mais. Não, vamos botar 5. Uma coisa importante, né? Em um lançamento, tipo assim, que nem o Thiago, ele falou, cara, tem total liberdade para fazer o que tu quiser, depois a gente para e faz a análise do lançamento. Então, como que era o meu time de tráfego que estava rodando, eu entrava na campanha, eu não sou um cara de apertar botão, mas como que eu já rodei bastante tráfego, eu sei entrar, sei ver as coisas, sei ver as métricas, etc, né? Eu tenho um olhar muito estratégico de tráfego. Daí eu entrava e olhava, falei, cara, dá para apertar. Falei, porra, nem que eu gastasse 1 milhão aqui e voltar a 23 mil, a gente tá... Não, porque o lançamento é esse. Então... Aí eu comecei a olhar as campanhas e comecei a colocar um pouco mais. Então eu comecei a pedir para a galera dobrar. Se tá 3, coloca 6, então. Eu sei que nos últimos dias era para colocar 5, nos últimos 2 dias eu falei, não, pode colocar 10. Só que no último dia, por exemplo, era 3 horas da tarde, não tinha gastado ainda, tinha gastado acho que R$1.000. Eu falei, cara, coloca R$20 mil para forçar o Facebook a tentar gastar mais. Então foi muito de eu sentir o feeling do lançamento. Em lançamento, por exemplo, de e-mail, eu não deixo e-mail programado. Eu basicamente escrevo e-mail na hora, para me entender o feeling do lançamento, né? Muitos e-mails eu estava escrevendo, tipo assim, eu escrevia ele, sei lá, 10 minutos antes do que era para ser enviado. Daí eu ia lá e botava para enviar agora. Então eu sentia o lançamento, e assim foi com o tráfego também. Eu sentia o tráfego ali, né? Sentia, pô, dá para ir um pouco mais, né? A princípio era para gastar 100 mil. Mas os 123 foi porque quando abriu ali o carrinho, eu vi que dava para gastar mais. O que eu fiz? Era 2 anúncios que estavam rodando. Anúncio para o cara estar na live, porque quanto mais pessoas na live, mais vender. Essa era a ideia. E também outros 50% era de inscrições que estão abertas. Até segunda-feira, né? Porque daí na quarta a gente criou um criativo de escassez mesmo. Então, 10 mil. Então, era 5 mil para as inscrições estão abertas, o último dia, e 5 mil para o cara estar ao vivo na live. Entendi. Tá, e de faturamento, a distribuição do faturamento, foi tipo... faturou bem... Foi 50 mil para captação, mais ou menos. Não de verba, eu digo faturamento do lançamento, dos 22 milhões, foi tipo 50% de faturamento na abertura, 30% no fechamento e os outros dias ali do meio... Foi, cara, os últimos dias do meio a gente bateu os 8 dígitos no primeiro dia, basicamente nas primeiras horas ali. A gente teve muita compra cancelada, muito boleto gerado. Um ponto, eu já vou falar do boleto também. A gente teve muito boleto, etc. Daí a gente teve as primeiras vendas ali, nas primeiras 4, 5 horas a gente bateu. Depois, nos outros dias, vendeu tipo 2, 3 milhões. Estava batendo 2, 3 milhões. Então, a gente bateu 10 na quinta, acho que bateu 3 na sexta, 2 e pouco no sábado, 2 e pouco no domingo, então dá 10. 16, no último dia a gente vendeu uns 6, cara, eu sei. No último dia a gente vendeu uns 6 milhões, mais ou menos. Mais ou menos. Então, eu acho que vendeu ali, tipo, estava vendendo ali vamos botar, sexta, sábado, domingo e segunda tá vendendo em média de 1 a 2 milhões por dia. O fechamento mais foi ou menos. Forte, né? O fechamento foi forte, porque, tipo, no último dia ele forçou um pouco mais o pitch, assim. Ele deu um pitch, assim, mas a gente não forçou. Só, tipo,
quando eu digo fez um pouco a mais, comparado ao que ele andava fazendo nos outros dias, né? Mas isso foi também tudo planejado. Cara, vamos deixar para quebrar mesmo no último dia. Então foi isso que a gente fez. Vendeu ali uns 6 milhões mais ou menos no último dia, né? Tipo assim, vendeu uns 5 milhões mais ou menos. Daí o outro 7 dígitos veio muito com recuperação também. A gente usou o URA também, importante falar. A gente usou o URA, né? O sistema de URA de ligação. Eu nunca tinha usado, foi a primeira vez. E se a gente comparar, o retorno sobre o investimento foi muito positivo. Daqui para frente eu vou começar a usar o URA no meu lançamento. Ok? E a recuperação de vendas era uma recuperação de vendas que ela não precisou ser ativa. O que é ser ativa? Em muitos lançamentos, eu falo para o time de recuperação, galera, pega todo mundo que está no grupo e começa a chamar no 1 a 1. Isso para mim é uma recuperação ativa. A gente não precisou fazer isso porque a galera chamava os operadores. Então, foi tipo, esse efeito ele aconteceu. Então, a gente não precisou fazer o que normalmente é feito, né? A galera chamava. E, na verdade, um gargalo foi que a gente tinha quase 20 pessoas na recuperação e foi pouco. Eu deveria ter um time de 30 pessoas. Só que quando a gente começou o lançamento, sendo muito sincero para vocês, nossa expectativa era 5 milhões. Antes da captação, né? Eu falei para o Thiago assim, falei, cara, eu não tenho métricas do teu lançamento. Eu, como especialista calejado que sou, eu sempre, meu trabalho é jogar a expectativa abaixo. Porque se eu subo a expectativa, para mim é ponto positivo. Eu falei para ele, cara, daí um dia o Thiago também, experiente do jeito que ele é, sabendo que como a cabeça do especialista funciona, um dia eu falei para ele, cara, não sei quanto que a gente pode esperar. Daí eu peguei alguns outros lançamentos. Não, beleza. Daí ele falou, cara, não, eu tô esperando uns 3 milhões. Eu falei na minha cabeça, não, beleza, 25 milhões tá ótimo que ele tá esperando 3. Daí o que aconteceu? A gente iniciou o lançamento, eu peguei um outro lançamento de um nicho semelhante e vi qual que foi a taxa de conversão do primeiro lançamento. Daí eu comecei a calcular por lead. E eu comecei a deslumbrar 4%, a taxa de conversão média do mercado é 1% da lista. E eu comecei a falar, cara, será que a gente consegue 4%? Porque eu sabia que acima de 1% seria, eu tinha essa certeza. Daí quando o lançamento começou e eu comecei a ver o valor do lead, comecei a ver quantas pessoas que a gente teria, porque eu estava esperando 100 grupos de WhatsApp, a gente teve 345, 46. Daí eu comecei a alucinar 8 dígitos. Falei, cara, eu acho que dá para chegar a 8 dígitos. Comecei a imaginar esses 8 dígitos, né? Mas ninguém, né? Nem eu, nem o Thiago, ninguém estava esperando os 20 e poucos milhões que teve. Não sei se eu acabei respondendo a tua pergunta. Respondeu sim, mano. Galera, mais outro produto principal para o Upsell 2. Não entendi aqui, Daniel. Boa noite aí, Etbo. Boa noite, Jonatas. Te fazer uma pergunta, eu não entendi muito bem como funcionou o funil do upsell. Era só quando a pessoa comprava o primeiro upsell, ela ia ser levada para a página do primeiro downsell. Quem comprasse o primeiro downsell ia ser levado para a página do segundo upsell e etc. Pergunta. Ou depois você aplicava algum remarketing para levar a pessoa direto para essa etapa do funil, digamos assim? Boa pergunta. A gente não fez remarketing, tráfego pago para upsell. A gente só usou o time de vendas mesmo, tá? Então, eu vou tentar... seria mais fácil desenhar, mas eu não tenho como aqui. Vamos lá. A pessoa comprava o produto principal. Só chegava no primeiro upsell quem comprou o produto principal. Beleza. Aqui a gente tem compra ou não compra, sim ou não. Então, se a pessoa comprar, ela era exposta para o segundo upsell. Beleza? Se ela compra o segundo upsell, acaba aí. Essa é uma opção. Esse é um caminho. O segundo caminho é compra o produto principal, é exposto ao primeiro upsell. Compra ou não compra. Aqui, ele poderia negar. Vamos dizer que ele negou. Ele cai para o primeiro downsell, que é o mesmo produto, só que a gente tira bônus e oferece num valor menor. Beleza. Nesse primeiro downsell, compra ou não compra. Só que independente se a pessoa compra ou não compra, ela era exposta ao segundo upsell. Independente se comprasse ou não comprasse. No segundo upsell, se ela comprasse, acaba o carrinho. Se ela não comprasse, ela era exposta ao segundo downsell. Então, é um funil que primeiro upsell, downsell, upsell e downsell. É basicamente uma escadinha assim, sabe? Então, o funil funciona dessa forma. Então, independente se ela comprasse ou não, ela era exposta às ofertas, né? E teve gente que comprou o produto principal, order bump, upsell 1 e upsell 2. Um dado muito importante
eu nem sei se eu poderia estar passando esse dado, mas eu vou passar aqui para vocês. 50% da galera comprou o produto à vista. Significa que o ticket tá bom, né? Quando tá 50%. Significa que a gente poderia ter cobrado mais. E o ticket eu ouvi de gente experiente no mercado ticket para ganhar dinheiro online, R$3.000 é muito caro. Eu ouvi muito isso. Só que a gente foi de uma questão que, cara, tem gente no mercado que não tem 10% do nosso brand desse projeto, estava vendendo a 3.000, a gente vai vender a 3.000 também. Foi essa a premissa, e foi a premissa que a gente acreditava muito que o produto valia os 3.000. Muito, muito mesmo. Mas isso deu margem que a gente poderia ter cobrado mais. Tem gente que comprou produto principal, order bank, primeiro upsell e segundo upsell. Comprou os 4 produtos. E daí, cara, daí teve uma variação, né? Que a gente comprou o upsell 1, mas não comprou o upsell 2, mas comprou o downsell 2. Daí teve gente que não comprou o upsell, mas comprou o downsell, não comprou o segundo upsell, mas comprou o outro downsell. Teve várias variações assim, né? Dentro do lançamento. Bacana. E a outra pergunta é que você também atribuiu o resultado à qualidade do audiovisual, né? E aqui o que você falou foi, digamos, ROAS, investimento de marketing. Você tem noção, e obviamente se você puder falar, né, o quanto seria o investimento do visual, porque no fim do dia, falando em empresa, né, o ROAS é bonito, mas o que importa também é o investimento completo, né? Não sei se ele chegou a ser relevante com relação ao investimento que vocês fizeram em marketing. Perfeito. Todo o equipamento ele já tinha. Ele deve ter mais ou menos ele deve ter aproximadamente 100 mil em equipamento de gravação. Ele já tinha isso, né? E poderia colocar na conta do lançamento? Eu acho que depende, porque ele já tinha vendido uns de 4 a 5 milhões para a audiência dele. Então era um equipamento que já tinha sido pago. O videomaker dele trabalha com ele desde 2017, desde 2019, perdão. Ele ganha um salário bem alto, tá? Não sei se eu posso revelar o salário dele aqui, mas ele ganha um salário alto, não é um salário comum de videomakers aí, não é 3, 4 mil, salário bem maior do que isso, mas ele já trabalhava com o Thiago desde 2019. Então também não sei se eu posso colocar na conta do lançamento, entende? Entendi. Beleza, obrigado aí, cara. Muito obrigado pelas respostas aí, pela aula, foi muito boa. Parabéns aí. Valeu, obrigado. Daniel, pode falar aí. Opa, posso falar aí, Jonathan? Manda ver, né? O único cara que não pode falar aqui é o Murilo, o resto pode falar. Boa. Cara, quando você faz o upsell e aí você faz o downsell tirando o bônus, eu imagino para minha audiência que isso aí seria o caos, porque os caras falam, não, eu queria já comprar sem ter o bônus, e aí do nada alguém fala que comprou sem bônus. Como tirar esse tipo de objeção? Porque você falou, não deu problema nenhum, mas... Deu 0 isso. Cara, eu não vejo objeção nenhuma nisso. Nos Estados Unidos isso é muito comum de ser feito. Tem funis nos Estados Unidos que o cara, ele funciona assim. Tu vai lá, tu comprou o produto principal e o produto, vamos dizer que o upsell é 197, beleza? O cara recusou. Ele oferece o mesmo produto, não tira nada, às vezes, por $100. Daí tu recusa, ele te oferece por $47. Tu recusa, ele te oferece por $27. É por isso que eu falo que é muito do mercado brasileiro, às vezes é um pouco mimimi com isso. Mas eu te falo cara, de coração, isso a gente não teve uma reclamação disso. Porque o downsell só vai ver a pessoa que não comprou o produto principal. Só que o que tem que ser feito? Tem que agregar muito valor. E no vídeo de vendas do downsell, a gente educa a pessoa para isso, tá? A gente fala, bom, beleza, tu não comprou o produto. É isso que você vai perder. Então a gente fala para a pessoa o que ela está perdendo e fala o que ela vai ganhar. Então, a sensação que eu vejo que tem que passar, a educação que tem que passar é dentro da copy. Deixar muito claro quais são as ofertas. E a pessoa tem que deixar muito claro, a pessoa que pagou mais caro, não, eu paguei mais caro por isso. Se tu não deixa isso claro, daí não a frustração, mas vem talvez a insatisfação. Pô, sabe, eu ia comprar o produto, mas pô, se eu soubesse disso, eu teria comprado o produto mais barato. A gente não teve um pedido de reembolso de alguém que falou, não, eu quero comprar o produto de 997. Não teve um pedido de reembolso, não teve uma reclamação. Porque eu acredito que na copy a gente soube educar muito bem o cliente sobre isso. Para não ter essa insatisfação, sabe? Por isso que eu falo que, Daniel, o upsell tem que ser uma coisa que, para mim, eu aprendi muito com esse lançamento em diversos aspectos,
principalmente nessa parte da upsell e upsell, que é uma coisa que o Thiago domina muito. Então, bastante do que foi feito referente a isso veio dele, né? Claro que eu ajudei, o sócio dele ajudou, mas uma grande parte veio dele. É muito pensar nas ofertas, pensar muito bem nas ofertas, né? Não, eu preciso fazer um downsell, eu vou fazer esse produto aqui porque beleza, esse produto que eu tenho. É pensar muito bem no que vai ser feito, né? E a COP, ela educava muito bem isso. Na COP a gente educou. Ficava muito claro para o cara que pagou mais caro por que ele estava pagando mais caro. E para o cara que estava pagando mais barato, o que ele estava deixando de ganhar. Boa. Cara, você pode fazer mais uma pergunta pode falar, aqui. mais uma pergunta. Quando você oferece esse upsell, a sensação que eu tenho é assim, poxa, tem uma empresa que tem um produto único, e aí você está prometendo numa oferta muito boa que você vai ofertar tudo que você pode. Legal, e aí a pessoa compra. Aí ela compra e tem um upsell, falando, então, mas parece que faltou alguma coisa. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Isso daí é um erro de oferta que eu chamo para mim. Por quê? Uma vez eu fiz aquela certificação da Hotmart, aquela partner, e uma das coisas que o João Pedro falou que ficou na minha cabeça é erro nosso. Eu já cometi muito esse erro, querer fazer um produto completo. Tu tem que fazer um produto que deixa muito claro qual que é o ponto A e qual que é o ponto B, onde que ele vai chegar. Nenhum produto ele vai conseguir ser extremamente completo. É erro nosso prometer isso. Então, tem que deixar upsells muito bons no nicho de ganhar dinheiro, upsells que vai acelerar o resultado. Então, quando o cara compra na Copé, cara, esse aqui é o produto, o que eu te prometi tá aqui. Porém, tem gente que quer dar um passo a mais, porém, tem gente que quer caminhar mais rápido. Daí a gente promete algo a mais para ele. Não é uma sensação de algo incompleto. É algo, beleza, aqui tem algo que pode acelerar teu resultado ou que vai triplicar teu resultado. Então, essa é a sensação que o upsell tem que fazer. Porque se deixar, cara, esse produto aqui, eu vou te falar um upsell que eu acho burro. Cara, tu vai comprar uma promessa de 10K. Cara, se tu comprar meu produto, tu vai fazer 10 mil por mês. Daí o upsell é como fazer 15. Cara, um produto de upsell, tu vai fazer 15K. Eu acho burro esse tipo de upsell. Porque eu não posso dar limite no primeiro produto. O upsell, um bom upsell, ele vai acelerar o resultado. Tu pode chegar em 10 mil em 3 meses, mas com essas estratégias aqui, tu pode chegar em 30 dias. Eu tô acelerando. É desejo do cara isso, né? Então, eu faço o cara ter desejo por algo a mais. Então, e de novo, a gente não teve uma reclamação. Porque eu acredito que os upsells e downsells foram muito, muito bem estruturados, porque a gente teve essa preocupação, né? Por isso que eu falo, Daniel, que no Brasil a gente não é acostumado a fazer upsell e downsell da forma que os americanos fazem. E a gente se preocupou muito bem, sabendo como que era a escola brasileira de upsell e downsell, né? Daí vem muito da bagagem do Thiago, também contribui muito porque eu estudo muito mercado americano. Então a gente pensou em tudo isso e a gente educou muito bem esses caras, de não fazer um upsell por fazer, né? Vou fazer um upsell aqui de qualquer forma. Boa, cara. Obrigado. Puta, abriu a mente aqui com umas coisas. Obrigadão mesmo. Valeu. Parabéns pelo resultado. Muito foda. Que legal. Valeu, Daniel. Obrigado. Valeu. Fogo, manda ver com a mão levantada. Maravilha. Estamos escutando bem? Ótimo. Maravilha. Ed, cara, primeiro, parabéns. Puta que pariu, que lançamento foi esse? Cara, eu não conhecia o Fint antes do lançamento. E quando você começou a fazer, acompanhei, comprei o produto, achei do caralho. E quando você começou a falar os pilares, cara, fez sentido pra caralho, assim. A gente já fez os lançamentos do Flávio Passo durante muito tempo. E tem muitas coisas que você falou que conectou pesado, assim. No caso do Flávio, por exemplo, a gente vendia sem fazer força. A gente não usava elementos nenhum de copy. A gente fazia aquelas copies todas encaixadinhas, o Flávio ia lá, cortava tudo, e muito forte a questão de branding, posicionamento. E aí, em cima disso, eu queria discutir em relação... O Fint já tinha esse posicionamento, eu queria entender um pouco mais como foi essa construção do brand, se ele já tinha isso, se vocês ajustaram, eu queria discutir do seu lado. Como é que foi? Perfeito. Você é sócio do Gob, né? É isso. Isso. Beleza. Estava tentando conectar aqui. Então, ele vem numa construção de posicionamento desde 2019. Então, ele vem construindo... Por exemplo, ele começou na internet falando de nicho black, abordagens black. Como vender produto black na internet. E ele foi se achando, foi vendo o que mais funcionava. E foi se achando e foi criando... No começo, ele gerava conteúdo.
Daí ele viu, pô, cara, eu tô gerando conteúdo aqui, meu engajamento é horrível pra caramba. Vou começar a mostrar mais lifestyle. Porque ele sempre teve muitas essas referências lá de fora, né? Que nem ele tem uns caras que ele acompanha lá de fora e falou, cara, o que vende é o resultado final. Ele já tinha isso na mente dele. Até muito importante, sim. Eu tô no marketing digital desde 2013. A gente sabe, né, que tá mais tempo no mercado, o Dudu sabe, o Murilo sabe, quando a gente senta com alguém, a gente consegue entender o nível de marketing da pessoa, né? E ele tem um nível de marketing extremamente elevado. Quem parar para conversar com ele de marketing vai saber do que eu tô, tipo assim, vai ver que eu tô falando que é muito verdade. Então, ele já tinha isso na cabeça dele, ele foi construindo isso e foi vendo que mais funcionava. Então, uma boa parte já funcionava. Tipo, agora, respondendo a pergunta, o brand dele já estava construindo. Qual que foi o meu trabalho, o trabalho da equipe? Proteger o brand dele, para não cagar. Ah, cara, não vou fazer remarketing de garantia, porque é ensinado para ele, velho. Não vou fazer. Vai estragar o brand do cara. Então, a gente tinha que defender o brand dele a todo momento. Cara, a gente tem que dar uma aula de como fazer upsells e downsells. Por quê? Ele fala a todo momento que quem não faz upsell e downsell é burro. Então, como que eu não vou fazer? A gente é obrigado a fazer. Então, a todo momento a gente pensou nisso. Cara, vou fazer um criativo. Cara, qual que é um criativo que quebra de padrão? Qual é um criativo que vai chamar atenção? O piano, ele não tinha piano. A gente mandou alugar o piano, pagou 3 mil. O cara desmontou o piano, subiu lá no 17º andar. Mas a gente sabia qual que seria o impacto, né? Por isso que eu falei de narrativa, quem segue ele mais tempo, sabe que ele fez uma brincadeira do Team Piano contra o Team Sinuca, com as meninas, etc, né? O que as meninas preferiam? Sinuca ou piano? Daí teve uma zoeira. Então a gente trouxe essa narrativa lá de trás para dentro. Por isso que eu falo da narrativa, né? Então a gente trouxe vários elementos que funcionaram lá atrás para aqui para dentro, para a galera, tipo... Pô, tipo assim, eles lembrassem e isso trouxesse... É que nem a gente assiste um comercial da Coca-Cola e a gente vê aquele ursão brancão lá, aquilo remete... Aquilo faz a gente lembrar de coisas do passado, né? Então, era basicamente essa sensação que a gente queria trazer quando a gente trazia elementos que já eram conhecidos aos olhos da audiência dele. Então, já tinha um brand, a gente só quis defender o brand mesmo, tá? A gente não quis cagar o brand, porque é muito fácil cagar brand em lançamento. Falo isso por experiência própria, é muito fácil cagar brand em lançamento. Ô, Ed, você só tem que mudar o nome do que vocês fizeram. Isso não é lançamento, não, bicho. Você tem que chamar isso aí de outra coisa. Eu achei que eu tava no Netflix umas horas ali, bicho, uns remarketing, uns vídeos ali completamente diferentes. Foi do caralho, cara. Foi do caralho. Foi muito bom mesmo, assim. E você contando os bastidores, cara, realmente vocês inovaram de ponta a ponta. Nosso desafio agora tem gente que acha que a gente não vai fazer, a gente quer fazer um lançamento maior para o próximo, né? Então, esse é o nosso desafio e eu já estou pensando nisso desde agora. É só investir o dobro, 240 mil, que aí volta 40 milhões, pô. Boa conta. Ô, Ed, você falou do debriefing que você vai fazer, cara. Aqui na empresa, eu e o Gobi, a gente tem feito uma força-tarefa pesada, cara. A gente tem investido muito mais tempo em debriefing do que em lançamento nos últimos meses, nas últimas semanas, vai. Cara, análises, né? De público frio, público quente, canal de aquisição, cara. Depois vou para bater um papo massa sobre isso, cara. Algumas análises que a gente fez aqui pode ajudar pra caralho nisso daí. Perfeito, cara. Com certeza, com certeza. Já uma coisa que eu não fazia tanto assim, comecei a fazer. Da escola, hein? Debrief de lançamento. Porra. Cara, é um puta assunto isso aí, hein, Dudu? É um puta assunto. Quer ver uma métrica que a gente está investindo muito tempo aqui? Pesquisa para quem comprou, muito tempo a gente está me ouvindo nisso. Pesquisa para quem comprou, uma perguntinha lá parece inofensiva. Há quanto tempo você me acompanha? Para começar a entender um pouquinho quem começa a acompanhar agora, quem já acompanha 3 meses, 6 meses, 1 ano, e a gente cruza isso com os canais de aquisição, Face, Google, começa a cruzar tudo para encontrar o melhor CAC por canal de aquisição e temperatura de público, sabe? Isso daí é massa, hein? Quando você começou a falar, eu falei, cara, como é que foi a conversão para público frio? Frio mesmo. Cara, a gente teve uma taxa de conversão de lista de e-mail de 6 e alguma coisa. Muito fora do padrão, né? A taxa de conversão da página de vendas, até eu tinha feito o cálculo no Google Analytics, agora eu não sei se é exato, a taxa de conversão da página de vendas foi de 7%. Eu separei a galera que é público frio e público quente. Eu vou conseguir, cruzando lá as planilhas, eu vou ter essa taxa de conversão. Mas eu digo que foi uma taxa de conversão alta. Porque eu não conseguiria ter o resultado que a gente teve só com público quente. Porque não era um público tão grande assim, né?
Era um público, cara, muita gente, tipo assim, teve muito feedback de galera que me seguia, viu que eu tava lá e comprou o curso, tipo assim, comprou o curso de tabela, assim. E isso acabou acontecendo. Gente que seguia ali uma semana, 10 dias que compraram o produto, porque realmente viram que o negócio era de outro nível. Irado. Obrigado, mestre. Foi bom pra Tamo caralho. junto. Valeu. Galera, é isso aí. O Jorge nos perguntou ali, pessoal do MM do Fint teve desconto? O pessoal do MM do Finch teve desconto. Cara, eu acredito, nem sei se foi disponibilizado para eles, para ser bem sincero, mas eu acho que não, cara. Eu acho que se eles quiserem, eles vão ter que pagar. Eu acho, não tenho certeza, tá? Boa. Galera, é isso aí. Édipo, valeu demais. Tamo junto. Foi Espero animal. ter ajudado aí, ter contribuído. Pra caramba, velho. E parabéns pelo que vocês fizeram. Imagino assim que vocês dormiram pouco nessa semana. E então, Só eu posso falar, eu tava dormindo, não é, como que eu posso falar? Isso não é uma coisa de eu me vangloriar, né? Ou me orgulhar, eu acho que é essa palavra, mas eu tava dormindo, em média, eu tava dormindo 5 horas da manhã e tava acordando às 7h30, 8 horas. Isso foi durante mais de uma semana. essa parte aí ninguém quer saber, né? Essa parte ninguém quer saber, né? Mas é isso aí, Exato. lançamento é essa Mas tipo assim, mesmo. cara, a minha visão é, se eu faço isso e não tem retorno, daí é foda, né? Mas se eu faço e tem retorno, tá tudo bem, né? Eu tô com o sono totalmente desregulado, tô ainda totalmente quebrado, né, do lançamento, mas valeu a pena, né? Eu vejo Dá para ver, olhando para você, já percebe que você tá surrado. Não podia perder a piada, velho. Não podia perder a piada. Foi mal. Mas, man, surreal, velho. Valeu demais aí. Valeu, mano. Papo. Tamo junto. Já fica aí a pedida. Vamos anotar aí do Hugo vir falar de debriefing de lançamento. Já ficou o tema, já deu o gostinho aqui já. E, cara, é isso aí, galera. Tamo junto. Até os próximos aí. E vamos dar um alô lá no grupo, no colaboratório. Agradecer o Ed publicamente aí pela entrega aí. Tamo junto. Boa semana para todo mundo, galera. Valeu, Falou, pessoal. Boa abraço. noite. Abraço. Falou.